Olá, aqui é o Rafael, pastor da Igreja Batista Capital de Engenheiro Coelho. Estamos aqui reunidos mais uma vez, mais um vídeo do Estudos Bíblico Capital. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Essa é uma série de vídeos, de estudos. Nós examinamos pequenas porções a cada vídeo para aumentar o nosso entendimento e a transformação das nossas vidas, que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá? No estudo passado, nós terminamos o primeiro capítulo e hoje vamos entrar no segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E esse é um texto que eu gosto muito. Mas antes de falar sobre o texto, eu gostaria só de relembrar a estrutura geral da carta de Paulo aos Efésios. Como nós dissemos no primeiro vídeo, Paulo dividiu essa carta propositalmente em duas porções, duas grandes porções. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo disserta a respeito da nossa posição em Cristo. Quem somos em Cristo? A igreja de Éfeso, fundada por Paulo, era uma igreja ainda recente e ele precisava fortalecer esse entendimento de quem nós somos em Cristo. E na segunda porção, Paulo nos ensina como viver em Cristo, né? O nosso procedimento agora como filhos de Deus. Mas ainda estamos na primeira parte, e esse texto que inicia o capítulo 2, dos versículos de 1 a 10, fala muito especialmente a respeito de quem nós somos em Cristo. Na verdade, esse texto é um dos textos onde Paulo resume o Evangelho de Deus, as boas notícias, as boas novas de Deus para a humanidade. No Novo Testamento, Paulo foi o principal homem usado por Deus para organizar esse pensamento, esse entendimento e o conhecimento do Evangelho de Deus. E ele faz isso em várias cartas, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, no início do capítulo 15, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, um trecho belíssimo que ele explica sobre o Evangelho, quem nós somos agora em Cristo Jesus. Nós temos também um texto mais complicado, mais pesado, cheio de teologia, de Romanos 3, né, que fala sobre o nosso pecado e sobre a nossa restauração em Cristo. E Efésios 2, de 1 a 10, é um desses textos. Particularmente, é o texto que eu mais uso quando eu sento à mesa. Já tive a oportunidade de fazer isso com algumas pessoas, com alguns casais, inclusive, e nós vamos levar o evangelho para essa pessoa. Esse é um dos textos que eu mais gosto de usar, pela simplicidade em que Paulo apresenta o evangelho completo. E o que é o evangelho completo? Será que podemos pregar o evangelho diminuto, se é assim que podemos dizer? Muitas vezes as pessoas pregam o evangelho do Jesus é bom e Jesus te ama. Mas será que isso é suficiente para a salvação de alguém? Será que esse é o conhecimento completo que alguém deve ter da obra de Cristo para que o siga e seja renovado e transformado? Né? Muitas vezes quando ministramos crianças, e aqui na igreja nós temos um trabalho com crianças, eu já tive a oportunidade de ministrar muitas vezes para crianças, nós muitas vezes usamos um método chamado livro sem palavras, que apresenta o evangelho completo. O que é o evangelho completo? O evangelho completo deve mostrar o caráter de Deus. O evangelho completo deve mostrar a condição humana. O evangelho de Deus deve mostrar a obra da salvação, a resposta do homem à salvação e a nova vida do homem transformado em Cristo Jesus. E Paulo faz isso em todas as suas cartas. E quando nós, crentes, pessoas de uma igreja ou de outra, vamos compartilhar o evangelho, nós não podemos deixar de lado algumas porções do evangelho. E é isso que nós vamos examinar nesse texto de hoje. Nós vamos ver que nesses 10 versículos, Paulo, de uma maneira brilhante, consegue mostrar o evangelho completo, para que nós possamos fortalecer a nossa posição em Cristo. E para aqueles que ainda não conhecem a obra de Cristo, terão uma grande oportunidade de entender o que Jesus fez por nós e qual é o plano de Deus para a nossa salvação. Vamos lá então, eu vou ler aqui a primeira parte. E Paulo começa falando a respeito da condição humana. Vamos ler? Versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Qual a condição do homem, então? Qual a condição do homem sem Cristo, sem Deus? Como nós nascemos neste mundo? Paulo resume nesses 3 versículos a degradação humana, a decadência humana. Diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos. Nós precisamos lembrar que nós nascemos em pecado. Não existe essa ideia de que o homem ou de que a mulher aqui neste mundo é bonzinho e que o mundo corrompe as pessoas. Não, nós nascemos pecadores. Diz que nós nascemos descendentes dos nossos antepassados que viviam neste mundo, na correria deste mundo, sendo desobedientes a Deus, seguindo o líder deste mundo, que jaz no maligno, Satanás. Satanás está por trás de todo o processo que o mundo vive. E nós nascemos nessa boiada. Sabe o estouro da boiada? Quando os bois começam a correr e quem está lá no meio não sabe nem porque está correndo, a manada corre junto e eles vão junto. É isso que nós nascemos, pecadores, no meio desta manada, indo todos para o inferno. Além disso, diz que nós, os homens sem Deus, quando nascemos nessa terra, vivemos para satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas maldades, o nosso egoísmo, e isso não agrada a Deus. Tanto não agrada a Deus que no versículo 3, no finzinho do versículo 3, diz: como os outros que estão no mundo, da manada, éramos por natureza merecedores da ira. Muita gente faz uma grande confusão com a história do inferno. Muita gente acha que quem vai nos mandar para o inferno é Satanás. De fato, ele quer mandar todo mundo para o inferno. Mas todo homem pecador que ainda não se reconciliou com Deus está destinado ao inferno, não por causa de Satanás, mas porque Deus é justo. E essa ira de que Paulo fala é a ira de Deus. Todos aqueles que são desobedientes a Deus estão destinados a sofrer a ira de Deus e a condenação eterna por causa da nossa condição pecaminosa. Essa é a condição do homem. Todos nós estamos envoltos numa lama, numa areia movediça e que nós não temos condição de sair dela. Paulo usa propositalmente mortos nas transgressões, porque nós, os pecadores, quando estamos no pecado, nós somos mortos. E morto não tem vontade. Morto não tem condição, não tem forças para reagir. E todo aquele que está morto precisa de alguém que haja por ele. E é isso que Paulo nos apresenta a partir do versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada por sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós já vimos a condição do homem e para entendermos o Evangelho completo, nós devemos conhecer mais do caráter de Deus e saber que Deus, em primeiro lugar, é justo, por isso manda o pecador para o inferno, mas ele também é misericordioso. E a palavra de Deus não diz que ele é apenas misericordioso, mas que ele é rico em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não receber o castigo que merecemos. E Deus, então, nessa grande misericórdia, olha para o homem pecador, morto, e decide não aplicar a condenação para ele, e o ressuscita, mostrando a sua bondade. E essa ressurreição, segundo a palavra de Deus, diz que é pela graça, ou seja, é um favor. O que é graça? Graça é um favor imerecido. O morto no pecado não merece aquilo. Mas mesmo assim, Deus, sendo bondoso, generoso e gracioso, entrega esse presente. Qual é o presente? É o presente da vida. O presente da vida eterna. E essa vida eterna, ela acontece em Cristo Jesus. E é aí que nós entramos no próximo estágio do Evangelho completo, porque nós precisamos entender que a nossa salvação não é concluída por nós mesmos,
mas sim por Jesus Cristo. Paulo, nesse trecho, nesses 10 capítulos, repete por várias vezes Jesus Cristo, porque ele nos deu vida em Cristo, e nós estamos assentados com Cristo, e nós somos ressuscitados em Cristo, porque Cristo, Jesus Cristo, aquele que viveu há 2000 anos atrás, lá na Galileia, ele é o autor da nossa salvação, porque foi ele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para limpar a nossa barra diante de Deus, para pagar a nossa dívida com relação a Deus. E é por causa de Cristo que nós agora recebemos vida. Deus utiliza então a obra de Jesus Cristo aqui na terra para nos transformar, para nos dar vida, para nos tirar da lama do pecado e nos fazer uma nova criatura. Mas o evangelho completo não para por aí. Nós já vimos a condição humana, nós já vimos o caráter santo, justo, misericordioso, gracioso e bondoso de Deus. Nós já vimos que a obra da salvação é concluída por meio de Cristo Jesus. Mas agora o homem entra, o novo homem entra em ação, porque o homem deve dar uma resposta a essa obra maravilhosa realizada em Cristo Jesus. E esta obra está no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Qual deve ser a resposta do homem diante da obra salvadora de Jesus Cristo? A fé. Aqui Paulo volta a repetir o que estava no versículo 5. Vocês são salvos pela graça. A salvação é um presente que Deus dá para vocês. Mas o homem tem o direito de escolha, aceitar este presente por meio da fé ou rejeitar este presente e continuar indo em direção à ira de Deus. Paulo diz aqui, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé em Jesus Cristo é o meio pelo qual eu acesso esse presente que Deus quer nos dar. Mas mesmo, logo no versículo seguinte, no versículo 9, ele diz, não por obras, para que ninguém bata no peito e diga, eu consegui sozinho. Há uma grande confusão. Certa vez eu preguei para um grupo de pessoas sobre o sacrifício de Cristo e a pessoa falou, agora o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa crer em Jesus. E ela disse, só isso? Eu não preciso fazer mais nada? Você precisa crer em Jesus. Muito estranha essa conversa, ela me disse. As pessoas querem fazer por merecer. O mundo ensina que você é bom e que você consegue fazer as coisas pelas suas próprias mãos, mas isso não é verdade. A Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça e não pelo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos aceitar essa verdade, crer nessa verdade e aceitar a obra de Cristo na nossa vida pela nossa fé. Não tentando ganhar a salvação dia após dia. Nós não conseguimos conquistar a salvação. Nós precisamos crer que Jesus já fez tudo por nós. Deus agiu por nós, nós estávamos mortos. Mas a obra completa de Cristo ainda não acaba por aí. As boas notícias do Evangelho não estão ainda completas, porque no versículo 10, Paulo nos mostra qual agora a nossa nova vida em Jesus Cristo. Versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Agora sim vêm as boas obras. As boas obras são resultado de uma pessoa transformada. Esse trecho da Bíblia fala muito sobre transformação. Começa de um homem morto, que ressuscita com Cristo e agora, numa nova vida de fé em Cristo, vai praticar boas obras, boas atitudes que glorifiquem a Deus e que mostrem para todo mundo que o Deus misericordioso e gracioso me salvou e me tirou da lama do pecado. Agora temos o Evangelho completo. E agora nós temos duas atitudes. Para você que não é crente, para você que ainda não aceitou a oferta de amor de Deus, você precisa crer que Jesus Cristo já apagou todos os seus pecados. Você precisa acreditar nisso e orar a Deus e dizer, Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu quero uma nova vida, uma vida transformada. Agora você que é crente, que já ouviu essa história, você precisa parar de tentar conquistar o amor de Deus. O amor de Deus já está na sua vida. Você precisa continuar crendo em Jesus Cristo, crendo que você é salvo e praticar as boas obras para glorificar o nome de Deus que está nos céus.
Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá.